A Guerra Galáctica é geralmente vista apenas como um torneio qualquer, um arco lembrado pela disputa por uma armadura de ouro e que, para uma parcela dos fãs, pouco teria a oferecer além disso. Mas e se eu disser para você que esse é o arco mais importante de Saint Seiya? Pode parecer estranho à primeira vista, afinal, estamos falando apenas do começo da obra, mas é justamente aqui que encontramos a base para quase tudo aquilo que Saint Seiya irá desenvolver no futuro. Os conceitos do seu universo, a organização desse mundo, os relacionamentos entre os personagens, apresentações e seus passados. Além das primeiras sementes de conflitos e desenvolvimento que irão escalar ao longo da história. A Guerra Galáctica não é apenas o primeiro arco de Saint Seiya, ela é a arquitetura sobre a qual o mito começa a ser construído. Eu sou o Damien e nesse segundo episódio da Arquitetura do Mito falaremos sobre a esquecida Guerra Galáctica. Como estamos analisando o mangá a partir da Fine Edition, é importante falarmos de algumas mudanças naturais. A primeira é que agora a apresentação do Seiya e a Guerra Galáctica não abrem mais a história, então precisamos olhar ao longo dessa análise como o episódio 0 impacta nos eventos. A segunda é de que agora essa primeira grande saga, que sempre foi chamada de Saga do Santuário, é agora renomeada para a Saga de Athena, o que também muda um pouco como olharemos para certas coisas. Então, vamos a isso. Esse início de obra é sempre muito interessante de se olhar. Vocês vão reparar que ao longo de todo esse arco, o Kurumada vai nos dar muitas informações por meio de pessoas normais, o que funciona muito bem. Vejam, no início da história nós temos os turistas passeando pela Grécia até que o Seiya cai próximo a eles, vindo de lugar nenhum ao que parece. É quando a marinha aparece que esses turistas fogem e temos o diálogo entre os dois. O santuário é imediatamente mencionado por Marin, o que já nos acende um alerta, já que agora sabemos que as coisas por lá não estão normais. Seiya já nos é dado como um dos protagonistas, mas qual será a índole de Marin? Cassius logo nos é estabelecido como uma ameaça por ela, como alguém forte, sádico e cruel. E aqui é bem legal como vemos bastante da personalidade do Seiya, meio molecão, teimoso, obstinado, nos dando uma primeira impressão boa do personagem. É aqui também que temos a primeira mudança da Fine Edition, onde na versão do Kanzenban, o Pegasus não aparecia atrás dele quando socava o chão, e agora ele está lá desenhado, o que dá uma página ainda mais impactante. Se lembra que eu disse que o Kurumada nos dá informações por meio das pessoas normais inicialmente? Então vamos a isso. É finalmente aqui que ficamos sabendo sobre o que são os cavaleiros através dos turistas e do padre em Atenas. Temos então uma melhor explicação sobre Athena e seu papel naquele mundo. Sabemos de suas batalhas do passado e, principalmente, sobre os cavaleiros de Athena, guerreiros destinados a lutar contra forças do mal em nome de Athena, que usam apenas seus punhos para lutar e proteger esse mundo de ameaças divinas, vindas de todas as partes do mundo e apagados da mitologia. Eu gosto muito de como tudo aqui tem um ar de lenda, de um conhecimento muito antigo e que não é de fato muito conhecido. Entretanto, isso agora nos levanta mais dúvidas também. No episódio 0, nós já vimos como Athena é uma existência importante para o santuário, e isso possui um reforço agora. Com ela longe do santuário, como os cavaleiros estão lidando com isso? Qual é o impacto dessa ausência dela e da traição do próprio Saga? Vamos imediatamente para a luta de Seiya contra Cassius, e aqui temos algumas coisas interessantes para falar. A primeira é que vemos justamente Saga de Gêmeos disfarçado de Grande Mestre e atuando normalmente. A Iora de Leão aparece próximo e o clima é de normalidade. O segundo é que temos a apresentação da China, e ela é uma pessoa bem desprezível. Isso passa bem despercebido, não leva muito depois no mangá, mas ela diz que o Seiya não poderia ser cavaleiro por ser japonês. É então que a Iora intervém a favor de Seiya para dizer que a origem não impede ninguém de ser um cavaleiro. Em poucas páginas podemos odiar a China e simpatizar com a Ioria. O Cassius é igualmente odiável e desprezível. Ele é o reflexo de sua mestra, o que faz todo sentido. Antes da luta começar, temos mais uma alteração da Fine Edition. Uma das páginas do Seiya com a armadura de Pegasus foi apagada, e ficamos apenas com essa em que o Pegasus está atrás dele. Aliás, eu não vou destacar exatamente todas as mudanças da Fine Edition, pois algumas são visuais e sem tanta importância, por serem pequenas correções do Kurumada. Falarei apenas do que trouxer mais impacto para a leitura, seja visualmente ou em termos de enredo. Prosseguindo, é aqui que ficamos sabendo mais sobre o Seiya. Ele nos diz que foi para a Grécia apenas para conseguir a armadura, nos deixando a dúvida do porquê disso. E essa primeira luta contra o Cassius é fantástica ao meu ver. Temos o Seiya lutando e a Marin se lembrando do aprendizado dos dois. É o que dá contexto e peso para a relação de carinho que existe ali, já que a Marin é inicialmente muito ríspida, mas ao longo da luta dá pra ver como existe carinho mesmo em sua rispidez. E o sentimento de nostalgia também em vê-lo lutar ali, já que ele não era mais o garotinho que chegou para ela anos atrás. Ele estava crescido, era um adolescente e prestes a virar um cavaleiro. Enquanto o relacionamento entre os dois se aprofunda, que podemos conhecer mais do Seiya e do seu contraste na versão criança com a que vemos agora. Se ele chegou como uma criança com um objetivo oculto e assustada com o método de treino da Marin, agora é um rapaz mais confiante e forte. É aqui também que conhecemos a forma de luta dos cavaleiros e o uso do cosmo, uma energia que reside dentro de todos nós que é capaz de coisas extraordinárias, usada para separar
preparar os átomos para a destruição. Não só isso, sabemos por Marin que Seiya está ligado à constelação de Pégaso, que nasceu sob ela, e portanto, a ideia do destino aparece para nós. Todos esses elementos estão presentes ao longo da série inteira, são básicos, e têm seu início justamente aqui. E após toda essa explicação sobre o cosmo e da conexão com a constelação, que vemos Seiya traçar as 3 estrelas da constelação de Pégaso, e em seguida temos o primeiro meteoro sendo lançado. Seiya conquista a armadura de Pégaso e, mais uma vez, Athena é mencionada, o que nos dá mais curiosidade para entender como tudo que envolve Athena está acontecendo dentro do santuário. É também aqui que temos o que será mais importante para o futuro. O grande mestre avisa Seiya que a armadura deve ser usada apenas pela justiça e não por motivos pessoais. Se ele não seguisse isso, então cavaleiros de todo mundo o perseguiriam e matariam. Isso será futuramente recuperado em 2 momentos, mas vamos seguir aqui ainda. Essa última sequência de eventos do Seiya tem umas coisas bem interessantes também. Temos um diálogo que gosto muito sobre a caixa de Pandora e o que ela poderia libertar, a caçada dos subordinados da China ao Seiya, ele fugindo junto da Marin e, claro, o grande momento que é a luta da China contra o Seiya. Assim como contra o Cassius, essa luta serve para nos apresentar conceitos da obra que seguirão para o futuro dela. O primeiro é o da velocidade do golpe dos cavaleiros e a barreira da velocidade do som, algo que os verdadeiros cavaleiros conseguem alcançar, como a própria Marin diz. A segunda é a revelação da própria armadura, a forma object dela, sua aparência no corpo do Seiya e até essa primeira forma de montar ela peça a peça que vemos. Por fim, o que considero mais importante, cavaleiro e armadura devem estar em sintonia. A armadura em si não vai dar poder a ninguém, se o cavaleiro não queimar o cosmo necessário para isso. Quanto mais queimar o cosmo, mais a armadura vai ajudar, mais leve vai ficar e mais poder ele terá. É aqui também que sabemos um pouco sobre uma certa índole da armadura, já que Marin diz que se a pessoa que veste a armadura não tiver um bom coração, ela não passará de um metal pesado. Um conceito que ficará mais claro e vai evoluir no futuro, mas que tem sua semente aqui. Seiya derrota a China e vemos sua máscara se partir, assim como a promessa do reencontro dos dois em uma das páginas mais interessantes desse início de obra. O Kurumada já disse que o aspecto mais importante da sua arte são os olhos, e quando China promete uma próxima luta, os olhos de Seiya estão preenchidos por tristeza e com o desejo de que esse encontro jamais aconteça. Já longe dali, mais uma vez batemos na tecla do porquê o Seiya precisa da armadura, porque precisa voltar ao Japão com ela, e mais uma vez a resposta é desviada do leitor. Seiya diz que falaria apenas se Marin mostrasse o rosto, mas a página final nos deixa em dúvida. Ela está sem máscara, ele está partindo. Então, Marin mostrou seu rosto? Junto a isso, ela diz que a verdadeira luta de Seiya está apenas começando, o que agora ganha um peso diferente. Na versão antiga era um grande mistério de fato, ainda não sabíamos de nada, mas agora a pergunta que fica é, quanto a Marin sabe? Nós sabemos que o santuário está dominado por um impostor, mas e ela? Personagem cheia de mistérios desde o começo, o que é muito interessante. Mas antes de seguirmos a análise, deixa o like, se inscreve no canal, manda pros amigos e considere tornar-se membro. Muito obrigado aos membros do canal que já nos apoiam, vocês são verdadeiros cavaleiros. Com aviso e pedidos feitos, vamos voltar ao vídeo. Chegamos então finalmente à Guerra Galáctica, e aqui temos muito a falar. A primeira coisa é que logo de cara, algumas coisas do fim do episódio 0 são recuperadas. Então vemos a Saori sendo apresentada para nós, vemos a armadura de ouro de Sagitário e todo esse torneio que está ao redor dela e do nome de Mitsumasa Kido. É também um momento em que temos uma maior explicação sobre a possível quantidade de cavaleiros e a ligação com as 88 constelações existentes. Além de tudo isso, nós temos, é claro, a volta de Seiya para o Japão, e é aqui que as coisas começam a se abrir para nós. Existe algo que deve ficar claro aqui: nenhuma construção terá fim nesse momento. Essa parte da história é onde o Kurumada vai apresentar personagens, conceitos e iniciar devidamente suas construções. Vamos falar, por exemplo, das motivações de cada um para essa Guerra Galáctica. Todos os Cavaleiros de Bronze tinham motivações específicas para estarem lá. Inicialmente, Seiya é o primeiro a revelar a sua, ou seja, a busca por sua irmã que estava desaparecida. É então que sabemos mais do seu passado, que entendemos a razão por trás do seu segredo com Marin em relação à sua volta ao Japão com a armadura também. Shiryu, durante sua luta com Seiya, deixa claro que o que interessava não era a armadura de ouro, mas seu mestre. O que o movia ali não era nada além de orgulho, seja de sua força, de seu treinamento com o mestre ancião e o orgulho de sua armadura também. Yoga é imediatamente apresentado com sua mãe, nos dando então a ideia do seu luto com relação a ela e o que vai mover o personagem inicialmente. Ele é um caso inclusive interessante, pois sua conexão com o santuário é destacada desde esse primeiro momento, já que é ele, e não qualquer um dos outros que poderia ter chegado lá já com essa missão, que recebeu a ordem de matar Seiya e os outros participantes do torneio. É o que futuramente nos ajuda a fazer a base com Camus, seu mestre. Shun tinha apenas a intenção de encontrar seu irmão, nem mesmo pensava em ter a armadura de ouro, tanto que evitou lutar contra Jabu, este que não poderia evitar de lutar por conta de seu ego. Já Ikki, aqui, não tem suas motivações reveladas,
reveladas, sendo algo que trataremos no próximo vídeo dessa série. Porém, fica muito claro que ele tem ressentimento, ódio e rancor, não apenas contra Saori e a Fundação Graad por tudo o que aconteceu quando era criança, mas também contra os outros órfãos, em especial contra Shun. O mais interessante é como o Kurumada nos apresenta o Ikki logo de cara de forma extremamente dúbia. Vemos que no passado ele era amoroso, preocupado com Shun, extremamente valente e protetor. Em contraste aqui, ele é apenas violento e o mais puro ódio. E os Cavaleiros de Bronze secundários? Eles são vítimas de seus orgulhos. São a representação das pessoas que lutavam por seus motivos pessoais, pelos motivos mesquinhos. A armadura de ouro é objeto de poder, da ganância e do seu senso de status. Futuramente, nós descobrimos que eles jamais poderiam usar aquela armadura, mas até aquele momento, o conhecimento que todos ali tinham era limitado. Lembre-se, Seiya, por exemplo, nem mesmo sabia como era uma armadura, e foi surpreendido ao ver até como vestir uma. Isso tudo acontece pela razão que também os leva a estarem ali para a Guerra Galáctica, ou seja, eles não são verdadeiros cavaleiros, são apenas usuários de armaduras. E essa é a temática central para esse grupo de personagens do início ao fim dessa grande saga de Athena, que antes conhecíamos como a saga do Santuário. Não apenas isso, mas se lembram que eu disse que o Kurumada vai nos fazer ter informações através das pessoas comuns? Pois então, é por meio da entrevista de imprensa que as informações de constelações, da armadura de ouro e a vinda da Saori nos são reveladas, criando uma dinâmica muito interessante de como receber essas informações. Já ouvi muito que Saint Seiya é um mangá expositivo em suas ideias e diálogos, e eu não concordo com isso. Então valorizar esse tipo de coisa é algo que acho importante. Existe, porém, algo que sempre me incomodou na leitura desse arco inicial. A Guerra Galáctica foi feita para chamar a atenção e isso é evidente aqui. Porém, a Saori revela que 100 órfãos foram espalhados por vários locais do mundo e 90 não voltaram. Isso não é de nenhuma forma confrontado, não digo nem pelos cavaleiros que sabiam que a vida não era fácil, mas principalmente pelas pessoas normais, os jornalistas que estavam ali. Isso é um crime, um problema do arco, o Kurumada é uma fraude? Não. O mestre em todas as suas histórias vai contar o que o interessa contar. E para dentro de Saint Seiya, como as pessoas normais percebem os cavaleiros, não importa. Tudo isso vai ser passado para trás em ordem de contar a grande trama do Santuário, tanto que nunca somos apresentados ao que acontece com Saori especificamente para controlar a imprensa com o fim da Guerra Galáctica. As pessoas que pagaram os ingressos receberam o dinheiro de volta? E os contratos com as redes de TV de todo mundo? Mais uma vez, isso não importa para a história. Se não importa, não será contado. Claro que você, do outro lado, tem todo o direito de querer saber sobre isso, mas o fato de que o autor não nos conte, por mais incômodo que possa ser, não se transforma em um problema do enredo em si. Além disso, existem coisas nesse início que serão, de alguma forma, experimentais. Os números que o Kurumada tentou emplacar com a Guerra Galáctica, por exemplo, já que nós vemos isso na luta do Seiya contra o Gek, e depois isso acaba sumindo progressivamente. Por falar nessa luta, aqui temos o estabelecimento de mais uma característica muito boa do Seiya, a sua análise dos adversários e quanto o treinamento com a Marin foi importante. Foi por se lembrar dos ensinamentos dela que foi capaz de perceber que o ponto fraco do Gek eram seus braços. Muitos dizem que sentem falta de um arco de treinamento em Saint Seiya, mas eles já tiveram um, nós apenas não vimos. Vai ser essa característica do Seiya que nos acompanhará então para o maior momento desse arco, a luta entre Seiya e Shiryu. Essa é a melhor luta de Saint Seiya até o presente momento da obra. Vejam, Seiya vs Cassius foi algo introdutório, muito interessante, mas sem muita resistência do Cassius. O confronto de Seiya vs China foi também para explicar coisas e ela nem mesmo estava com sua armadura. Contra Gek, algo extremamente curto, mas que também nos apresentou mais uma característica do Seiya. Yoga vs Ichi é também uma luta simples e curta, apenas para nos mostrar como Yoga era uma ameaça para eles nesse ponto da história. Mas Seiya vs Shiryu é outra história. Não é apenas um combate entre um protagonista e um personagem que claramente não terá peso na história, mas entre dois iguais de uma certa forma. A arrogância de Shiryu com relação aos seus poderes e o treinamento de seu mestre, que rapidamente vira uma batalha de demonstração de amor também. Shiryu queria mostrar ao mestre ancião que aqueles anos valeram a pena, que era grato ao que lhe foi ensinado e sua ligação com ele já é paternal desde o início. A luta não era mais apenas por sua honra, mas pela do mestre ancião, e honra é uma grande temática. Seiya, por outro lado, queria seguir vencendo para ter mais chances de mostrar a Seika que estava ali. Então vencer significava achar sua irmã, ou seja, uma luta amor. É esse amor que faz com que Yoga duvide. Seiya e Shiryu não eram como Ichi, ou Gek, ou Jabu, que lutavam pela armadura de ouro pura e simplesmente, mas lutavam por algo maior. Por motivos pessoais, é claro, mas esses motivos não eram malignos ou motivados por um sentimento egoísta. É isso que vai provocar sua mudança de visão e, eventualmente, sua ligação maior com os Cavaleiros de Bronze. E falando da luta em si, ela não é boa apenas pelo que causa ou pelo que está ao redor dela, mas pela coreografia, a forma como o escudo de dragão é um elemento tão decisivo.
assim como pelas estratégias do Seiya, e o que mais importa, pela enorme emoção que gera. Emoção é a chave para entender não apenas Saint Seiya, mas todos os mangás do Kurumada. Emoção e envolvimento, o sentimento de impacto e êxtase, tanto que posso apostar que muitos de vocês se apaixonaram pela obra através dessa luta, seja no anime ou no mangá, como foi o meu caso. O ápice dessa emoção e como a obra vai deixá-la na sua memória é justamente através do Seiya salvando o Shiryu. É a prova da amizade, dos laços, do sentimento ardente que existe. É o que faz com que o Shiryu seja o primeiro personagem a mudar, não tendo mais aquela arrogância, indo agradecer ao Seiya e aproximando-se dele quando vai ao hospital junto de Shunrei. Por sinal, para que eu não me esqueça, Doku de Libra aparece para nós justamente como o mestre do Shiryu, o que também nos levanta uma série de perguntas sobre ele. É então, após a luta dos dois, que o arco dá uma pequena virada, que é justamente com a chegada de Ikki. Aqui tem algo muito interessante que envolve o Shun. Durante a luta contra Jabu, a corrente de Andrômeda está descontrolada, e ela escreve uma mensagem, Axia, que em grego seria algo de valor ou importante. Claro, a frase se refere à armadura de Horu, mas existe um simbolismo interessante de ser o Ikki a sair daquela urna, já que ele é algo importante para o Shun. Tudo muda a partir justamente dessa chegada do Ikki. O que parecia se tratar apenas de um torneio se transforma em algo maior. Temos a interrupção da Guerra Galáctica e a vinda desses novos e misteriosos inimigos junto dele, os Cavaleiros Negros, que já nos expande incrivelmente o mundo. Perceba então que até o momento nós já temos os Cavaleiros de Ouro e Bronze apresentados. Por dedução, sabemos que existem os Cavaleiros de Prata, e agora, uma classificação de Cavaleiros que está fora do sistema. Existe aqui algo ainda mais interessante. Percebam como a temática dos motivos pessoais vai ficar ainda mais forte agora. A descrição que Shun nos dá a respeito dos Cavaleiros Negros é de que eles são um grupo de pessoas que usam seus poderes apenas por seus motivos pessoais, para conquistarem seus objetivos egoístas. É quase um sinal, uma demonstração de que os personagens poderiam se tornar caso tomasse esse caminho de uma vez por todas. O que ajuda a alimentar esse sentimento e simbolismo é o de descobrirmos como os principais Cavaleiros Negros são justamente iguais aos nossos protagonistas. E no próximo arco, nós podemos ver isso de uma forma ainda mais interessante. O final desse arco é completamente dominado por Ikki e pela necessidade de recuperar a armadura de ouro de Sagitário, nos deixando principalmente com uma maior curiosidade sobre o que levou Ikki a mudar tanto e, principalmente, na expectativa dos combates contra esses novos inimigos. A Guerra Galáctica é, ao meu ver, extremamente importante por tudo que foi dito aqui, a preparação do mundo, dos personagens e relações que no futuro ganham mais camadas, e que não poderiam ter essa chance se o que está aqui não tivesse sido estabelecido tão bem. É por isso que acho uma pena que em novas tentativas de se contar Saint Seiya, a Guerra Galáctica seja descartada ou seu significado completamente modificado. Assim como não entendo os que reclamam tanto desse arco. Dizer que ele não parece Saint Seiya, como eu já li, é estranho. Ele é justamente o necessário para que Saint Seiya seja o que é. O seu corte bruto com Ikki para começar a nos trazer para o fantástico do mundo e ir progressivamente deixando essa coisa urbana e com as pessoas de lado, embarcando cada vez mais na batalha fantástica. E mesmo que ela pareça agora um evento isolado, veremos como passou longe disso no futuro. E para nos prepararmos para isso, é necessário que falemos de uma última coisa: Saori Kido. Existe um choque grande com relação à personagem da Saori. Ela não é nada parecida com o que se imagina de uma deusa, já que agora nós já temos essa informação. Ela é detestável, arrogante e foi mostrada como uma criança bem cruel com Jabu, o Seiya e os outros meninos que eram órfãos. Ela inclusive chantageia o Seiya a participar da Guerra Galáctica, o que só nos faz ter ainda mais antipatia por ela, o que é importante para o restante da trama. Ela pode não ter aparecido tanto quanto outros, mas também teve suas bases muito bem estabelecidas e nos levanta perguntas. Ela sabe que Athena? Ela tem alguma coisa em mente? Já que agora nós sabemos da rebelião de Saga, tudo pode ser possível. Terminamos esse arco cheio de perguntas e de expectativas para o futuro, onde é a partir do arco dos Cavaleiros Negros que Saint Seiya começa a funilar e ficar cada vez mais grandioso. Mas e você? O que pensa da Guerra Galáctica? Concorda comigo? Discorda de mim? Percebeu algo que eu não percebi? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar conversar, sempre com respeito e educação. Deixa o like se não deixou, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e mande pros amigos. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!